Bom dia, queridos, graça e paz. A gente, daqui a alguns instantes, vai estar começando a nossa EBD de hoje, né? A gente só vai esperar alguns instantes para ver o pessoal que for entrando, para poder estar participando com a gente na nossa EBD de hoje, ok? Já já a gente inicia. Enquanto isso, você já pode ir chamando o pessoal aí. Já chegou aí, já está com a gente Humberto Bezerra. Paz, meu querido. Bom tê-lo com a gente nesse domingo de manhã. Aqui no Mato Grosso, quase 9 horas da manhã. 8 horas e 57 minutos. Fabiana também está com a gente. Vamos esperar mais alguns instantes para o nosso povo ir chegando e a gente poder começar. Mais alguém está assistindo, mas ainda não apareceu pra gente quem é. Já somos 4, agora voltamos a ser 3. Mais 2 minutinhos a gente inicia nossa EBD desse domingo. Vamos lá, vamos começar então? Vamos estar orando para a gente iniciar? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um dia na tua presença. Pedimos agora que tu possa vir de encontro aos nossos corações, tu possa estar falando conosco, tratando conosco e que esse estudo possa ser muito proveitoso para as nossas vidas, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, a gente vai dar continuidade hoje e hoje a gente vai estar falando da segunda carta, né, às igrejas do Apocalipse. Semana passada a gente viu a carta à igreja de Éfeso, né, aquela igreja que perdeu o primeiro amor, e agora a gente vai estar vendo a carta da igreja de Esmirna, que é uma igreja que é muito interessante para nós, porque é uma igreja que ela só recebeu elogios, né? De todas as igrejas a gente só vai encontrar duas cartas onde Jesus ele só faz elogios para a igreja. Ele não faz nenhum tipo de repreensão à igreja. E a igreja de Esmirna é uma dessas, né? O que a gente precisa perceber e a gente precisa conhecer para a gente começar a entrar no estudo da carta em si. Primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho da igreja, né? Um pouquinho da cidade e da igreja. Mas antes disso a gente vai estar lendo o texto base de hoje, que é o texto de Apocalipse 2, do verso 8 ao verso de número 11, que diz assim para nós, acompanhem com a gente. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, querido, a gente vê essa carta e a gente percebe na leitura que realmente não há nenhuma repreensão para essa igreja. Essa igreja era uma igreja padrão, uma igreja modelo ali. E essa igreja passava por situações que muitas de nossas igrejas passam. Uma igreja que você vê ali que fala que ela tinha dificuldade financeira, que ela se achava pobre, mas que na verdade ela era bem rica, porque ela estava no centro da vontade de Deus. Vamos lá, a cidade de Esmirna, o que a gente precisa entender dessa cidade? Essa cidade ela se encontrava no pior ambiente possível para uma igreja, né? E era uma cidade rica, próspera e dissoluta. Esmirna era conhecida como a mais bela das cidades da Iônia, sendo chamada de a Flor da Ásia. Então você vê que era uma cidade padrão, uma cidade boa, né? E tinha algo muito interessante também. Se você for olhar no mapa, ela tinha uma baiazinha pequena, e nessa baía você encontrava o quê? Um porto fechado, com segurança, bastante segurança, e ao redor disso, nos montes que tinham ali, você via um belo circo de templos no topo das montanhas. E era uma cidade idólatra, muito idólatra. Tinha tudo que é tipo de templo que você possa imaginar, e foi a primeira cidade a ter um templo para Roma. Essa cidade tinha um templo que adorava a deusa Roma. Então essa era a cidade, esse era o contexto da igreja de Esmirna. E você vai ver algo muito interessante também. Vamos conhecer um pouquinho dessa igreja? Você vê que era uma cidade, uma bela cidade, porém os cristãos dessa cidade e dessa igreja eram duramente perseguidos. Eles tinham tudo que é tipo de perseguição possível. E eles eram perseguidos pelos judeus, ou melhor ainda, por aqueles que se declaravam judeus, mas que de fato não eram, né? E você vê que Jesus chama eles de sinagogas de Satanás. Você vê o nível da perseguição que acontecia ali. Essa cidade tinha alguns mártires, né? Tiveram alguns mártires, e o mais famoso mártir, né, que deu a sua vida por Cristo foi Policarpo, que era o bispo de Esmirna, né? Quando ele se recusou a fazer um sacrifício a César e venceu a perseguição e foi morto. E olha que interessante o que Policarpo declara, né? Olha só. Por 86 anos tenho sido um servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu rei, que me salvou? Né? Essa foi a declaração dele quando queriam que ele fizesse um sacrifício a César. Né? E naquele dia, foi no dia 23 de fevereiro do ano
de 155, o Policarpo ele foi queimado numa estaca. Ele foi empalado e queimado. Né? Então você vê o nível de perseguição que ele recebeu ali, que a igreja recebia ali. Né? E interessante porque para essa igreja perseguida, sofredora, o Senhor oferece uma solução para os problemas. Mas fala três coisas. Ó. Cristo chama a atenção para si mesmo, ele assegura-lhes que está perfeitamente a par da situação e lhes dá uma garantia de uma promessa. Então Jesus ele não deixa essa igreja desamparada. Jesus ele fala para a igreja, ele mostra para a igreja, ó, estou com vocês, eu estou vendo o que vocês passam, eu vejo a situação todas, o sofrimento todos que vocês estão tendo, mas eu estou com vocês, eu estou cuidando de vocês. Fiquem tranquilos que eu estou no controle. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O ponto 2 da nossa lição fala da apresentação de Cristo, né? Jesus ele começa falando, vamos ver o verso 8, ó. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Que esteve morto, né? Por que ele falou esse que esteve morto? Se você for olhar, se for pegar o dicionário e for perceber o significado da palavra Esmirna, você vai ver que Esmirna significa mirra. E o que era mirra? Mirra era uma seiva odorífica. O que é isso? Um extrato de uma planta esmagada para dar um cheiro bom, né, que era utilizado para embalsamar os mortos. Mas por que isso? É bem significativo que Cristo se apresenta como que esteve morto e exorta esses fiéis, esses crentes a serem fiéis até a morte. Né? Isso representa que Jesus entendia o que ia acontecer com aquela igreja, o que ia acontecer com aqueles crentes. Né? Ele deixa bem claro que algo iria acontecer com eles. Né? E essa apresentação reflete a história da cidade, porque lá pelos anos... Opa, quase que eu quebro a impressora. Porque lá pelo ano 600 a.C., essa cidade ela foi destruída por invasores, né? Tornando-se uma cidade morta por 400 anos, até que foi reconstruída com toda a beleza que ela tinha ali, né, por Lisímaco, por volta do ano 200 a.C. Então, Jesus ele mostra também um conhecimento, mostra para a igreja e para o povo dali que ele conhecia a história daquela igreja, que ele sabia o que acontecia, ele sabia como as coisas tinham acontecido e como iriam acontecer, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do passado, do presente e do futuro. Isso se aplica a nós também, ok? Depois você vê, o texto fala assim, o primeiro e o último, que mostra para nós que Jesus se apresenta como esse primeiro e último, porque ele foi o primeiro, ele é o primeiro que não só quanto a tempo, mas também quanto a sua importância, né? Ele estava no início de todas as coisas, ele estava na criação, mas ele também se apresenta como o último, né? A razão e o alvo de toda a existência e o princípio da vida após a morte. Então Jesus ele deixa claro para a igreja ali que ele está acompanhando tudo, o início até o final, até tudinho ele está ali, beleza? E ele também fala que tornou a viver, né? Jesus ele é o bom pastor que vai sempre diante das suas ovelhas, e ele também morreu e voltou a viver. Então, na qualidade de quem vive, ele seria as primícias de uma grandiosa ressurreição, um verdadeiro consolo para a igreja dos mártires. E assim, nessa apresentação, a igreja de Esmirna,
em Esmirna recebeu da parte de Cristo uma promessa válida sobre a vida ressurreta, né? A grande esperança da igreja cristã. Nós temos aqui uma mensagem para todos aqueles que passam por tribulação e que vão continuar tendo alguns problemas, algumas situações, né? Mas que haverá a esperança para o futuro, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Beleza? E passando essa apresentação de Jesus, a gente começa a perceber a declaração que ele faz para essa igreja. Olha o verso 9, ó. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que interessante. Começa Jesus falando com uma afirmação: conheço, né? Mostrando que Jesus ele está vivo e conhece, ele sabe perfeitamente aquilo que está acontecendo e aquilo que estava por acontecer. Aí a gente abre um parênteses e traz para nós hoje em dia. Querido, Jesus ele conhece tudo o que está acontecendo com a gente. Ele conhece tudo aquilo que vai acontecer. Então não há necessidade da gente estar em pânico, a gente estar em desespero com as coisas que estão acontecendo. Claro, né, a gente não vai facilitar, né, que negócio. Se há necessidade da gente estar sob um isolamento social, a gente vai fazer tudo direitinho. Se a gente precisa ter medidas sanitárias necessárias, a gente vai ter essas medidas necessárias, né? A gente vai fazer por onde. Mas deixando claro que Jesus ele está no controle de todas as coisas, que ele sabe tudo que está acontecendo e que tudo que vai acontecer. A nós só nos cabe fazer a nossa parte, beleza? Então vamos lá. Então as coisas que Jesus chega para essa igreja e fala que conhece, ó. Conheço a tua tribulação. O que é isso? Essa igreja, ela passava por perseguição religiosa, né? E era uma perseguição forte, uma perseguição violenta, né? Eles exigiam muitas coisas dessa igreja. Se você for parar para ver, em alguns locais do mundo, e se bobear até em alguns locais do nosso país, vão existir algum tipo de perseguição, ainda de forma velada no nosso país. Mas essa igreja estava ali. E os crentes de Esmirna estavam sendo esmagados, até mesmo mortos, por causa da sua lealdade ao Senhor Jesus. Então, o primeiro aprendizado nosso aqui, que nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Cristo que servimos. Se nós somos discípulos de Cristo, né, e nós temos alguns discípulos radicais que estão com a gente aqui no nosso BD, nós precisamos manter essas nossas raízes profundas firmes, né? Firmes naquilo que temos aprendido de Cristo, ok? Então, querido, não perca a sua esperança, não perca a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor, mesmo se você estiver passando por tribulações, por dificuldades, ok? Porque Cristo sabe o que você está passando, e Ele sabe que está difícil, mas Ele está contigo, beleza? Tá aqui? Temos mais gente com a gente, ó. Papai tá aí, a Jéssica tá aí, Paulo Israel,
pastor Ademir, se eu não me engano, e a Rosa estão com a gente também, sejam bem-vindos. Vamos lá. Depois você vê uma outra coisa que Jesus fala que conhece. Jesus chega para essa igreja e fala assim, ó, conheço a tua pobreza. Se você for olhar aqui, no grego vai ter duas palavras para pobreza. Uma é relativa, né, e a outra, que é usada aqui, que descreve uma pobreza absoluta do homem, que não tem nada. Né? E, sem dúvida, os crentes de Esmirna, eles haviam perdido tudo. Né? Eles não tinham nada. Eles tinham perdido posição social, emprego, bens. Isso tudo pela perseguição que eles sofriam. Né? E olha que legal. Eles perderam tudo e tal. E o Senhor assegura eles que eles são ricos. Mesmo naquela situação aparentemente agonizante, porque eles perderam tudo, estavam sendo esmagados, estavam sendo triturados. Jesus chega e fala assim, ó, de fato vocês são ricos. E isso vai ser um contraste que a gente vai estar vendo várias vezes no Novo Testamento. Né? Olha só, preste atenção. Em Lucas 6,20, Jesus fala o quê? Bem-aventurado vós os pobres. Né? Jesus fala que os pobres são mais do que felizes. Depois, em 2 Coríntios 6,10, você vai ver o apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto como sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Tá vendo? Depois Tiago, em Tiago 2,5, olha que Tiago fala, Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino. Né? Então assim, os crentes de Esmirna tinham perdido tudo, mas eram de fato ricos, porque eles eram ricos naquilo que era importante para o Senhor. Então, querido, mais uma lição para nós. Não é a sua situação financeira, não é o seu status social que vai fazer com que você seja bem-sucedido diante do Senhor. Mas sim aquilo que está dentro do seu coração. Os princípios de Deus firmes na sua vida. Ok? Vamos lá. E Jesus fala mais uma coisa que ele conhece ali, ó. Conheço a blasfêmia dos judeus. Então Jesus está falando para essa igreja que em Esmirna que ele conhecia tudo o que estava acontecendo, né? Como já havia acontecido em Antioquia, em Icônio, em Listra e Tessalônica. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 50, 14, verso 2, verso 5, verso 19 e 17, verso 5. Os judeus eles foram instigados a fazer uma perseguição. E havia muitos judeus em Esmirna, e eles foram instigados a fazer essa perseguição à igreja. Né? Referindo-se às palavras da Santa Ceia, eles acusavam os crentes, né, de serem antropófagos, de estarem comendo a carne e bebendo sangue, de serem libertinos com a festa do amor, o ágape, de destruir famílias e de serem ateus e revolucionários. Isso tudo eram as blasfêmias que os judeus estavam fazendo contra a igreja. Olha que coisa. A igreja estava sendo acusada de fazer um monte de coisa mudando o contexto do que eles faziam, para quê? Só para ter um motivo para perseguição, né? Mas nessa situação toda, o Senhor mostra que o sofrimento não indica que as coisas estão descontroladas, porque Cristo conhece e Ele exorta a igreja, Ele exorta a igreja a não temer.
Então, querido, mais uma vez a gente traz para nós aqui. As coisas parecem estar descontroladas. As coisas parecem estar ruins. Parece. A gente vê na nossa cidade aqui, os casos só aumentando, os óbitos só aumentando e as autoridades desencontradas, fazendo coisas meio que absurdas, mas não é motivo para pânico. O Senhor Jesus está no controle, o Senhor Jesus conhece, ele sabe o que a gente está passando, ele fala para não temer. Beleza? Isso ele fala para a igreja de Esmirna e a gente pode trazer para nós também. O Senhor fala para nós, não tema, eu estou no controle de todas essas coisas. E você tem consciência disso? Você tem essa firmeza de que o Senhor está no controle da sua vida? Que o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo? Né? Que a gente possa ter essa certeza. Beleza? Vamos lá, dando continuidade. Verso de número 10. Olha que Jesus fala: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos lá, querido, o que esse tema está falando? Esse não tema está dizendo para nós. A gente entra agora no ponto 4 da nossa lição, onde a gente vê a garantia de Cristo para nós. Né? Aqui não está dizendo que as coisas iam melhorar. Né? Pelo contrário, Jesus fala assim, ó, as coisas vão piorar, vão ser mais graves, mas não há necessidade de pânico. Eu estou sob controle. Então, querido, mesmo que as coisas pareçam que vão piorar, porque realmente, se você olhar no nosso município aqui, os dados são alarmantes. Os dados fazem com que a gente pense e perceba que as coisas estão piorando. Mas não é motivo para pânico. Jesus está no controle das nossas vidas, ok? Antes de mais uma coisa, quem chegou também para aqui, está com a gente também, é a Dona Nésia. Bom dia, Dona Nésia. Né? Deus abençoe a senhora, a gente também está com saudade da senhora. Vamos lá. Depois, Jesus fala aqui, ó, posto à prova. Jesus, ele fala para essa igreja que muitos ali poderiam ser mortos. A perseguição era tão grande que muitos poderiam ser mortos. Então, eles são exortados pelo Senhor a serem fiéis até a morte, pois aquela perseguição, por mais aguda, por mais forte que fosse, ela seria por um tempo limitado. Aí eu quero levantar uma questão para cada um de nós. Será que nós estamos prontos para sofrer uma perseguição desta forma, desse monte? Uma perseguição que possa nos levar até a morte? Será que você está pronto para ser fiel ao Senhor Jesus até o último momento da sua vida? Até o último suspiro da sua vida? Né? Jesus, ele chega para essa igreja e fala assim, ó, ser fiel até a morte. Jesus sabia que alguns deles iriam morrer, que alguns deles seriam presos. Né? Então, que a gente possa, querido, ser fiel ao nosso Senhor até o último momento, o último suspiro de vida nosso. Ok? Vamos lá. Depois fala 10 dias. Né? Aqui no texto fala assim, ó, não temos que tenha de ser feito, já está lançado com a divisão, tal, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
que isso quer dizer? Necessariamente, não quer dizer que seriam 10 dias corridos, não, tá? A gente está vendo aqui que Jesus está mostrando para aquela igreja que falta um tempo curto, né? Que o tempo estava acabando, né? E que aquela perseguição iria acabar, né? E que após aquilo muitos iriam morrer, mas que estariam recebendo a coroa da vida. Querido, o que a gente pode aplicar para as nossas vidas hoje? Eu sei que para muitos de nós essa situação da pandemia está insuportável, né? É complicado você não poder abraçar, ou você ver alguém, você encontrar com alguém e tal, e você tem que falar de longe, vontade de abraçar, de beijar e não poder, né? Tem sido muito complicado, eu sei disso. Como pastor, às vezes não, sempre a gente precisa estar visitando as nossas ovelhas ou fazendo alguma visita pastoral a alguém. E nesse momento a gente vai, mas tem que manter uma distância. É complicado. O que a gente pode aplicar para nós é o seguinte hoje. Falta pouco, daqui a pouco o Senhor vai permitir que se encontre uma vacina, uma cura para essa doença, né? Então, mais uma vez a gente volta ali, ó, não temas, nós estamos sendo posto à prova, né? Nós precisamos nos manter firmes e fiéis àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que nós temos aprendido e aquilo que nós temos vivido. Será que nós temos vivido aquilo que a gente tem aprendido? A gente precisa viver isso, né? Então, querido, não tenha medo, tenha fé, mantenha-se firme, porque logo, logo essa situação está acabando, ok? Não necessariamente vai acabar para nós como acabou para o povo de Esmirna. Isso não quer dizer que todo mundo vai morrer não, tá, gente? Todo mundo vai morrer um dia, mas não é agora não, tá? Mas o Senhor está mostrando para nós, aqui para aquela igreja, que o tempo era curto e que em breve eles receberiam a coroa da vida. E a gente pode aplicar para nós que em breve a gente vai estar tendo a vacina, a cura para essa situação. Então que a gente se mantenha firme, né? Firmes nas promessas do nosso Deus, firmes em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ok? E terminando aqui, fala da coroa da vida, né? No Novo Testamento a palavra coroa sempre se refere a galardão, isto é recompensa merecida, ok? Então, querido, tudo isso que o Senhor fala para a igreja de Esmirna é garantido como incentivo para aqueles crentes que estão passando pela provação. Eu sei que eu, você, todos nós aqui, estamos passando por provações na nossa vida. Estamos passando por situações que querem tirar a nossa paz, né? Mas o Senhor fala para nós, para a gente não temer, que o período de sofrimento está sendo limitado e que a coroa da vitória, a coroa da recompensa, a alegria de entrar na presença dele é certa, é garantida, né? Então, querido, se mantenha firme nisso que o Senhor nos fala, né? E você vê no verso 11 a seguinte afirmação: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então a gente vê aqui, terminando essa carta, a gente vê uma promessa ao vencedor, uma promessa para aqueles que se mantiveram firmes dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós, né? Trazendo para os nossos dias, querido, essa pandemia não veio por acaso. Deus permitiu que acontecesse, né?
Deus permitiu para que você pudesse se fortalecer nele, né? Para que você pudesse se manter firme naquilo que o Senhor tem te ensinado, né? Então, querido, para a gente finalizar, né, em tempos de dificuldade, de tensões, de sofrimento, esta carta vai ser um grande conforto para nós cristãos, né? Nessa carta a gente vai estar encontrando 3 grandes verdades que se aplicam a nós, né? Nós temos um mestre, um Senhor que passou por todas as experiências que nos podem afligir. Jesus, ele passou por tudo aquilo que a gente pode vir a passar, né? Então a gente tem o exemplo do nosso mestre para seguir. Então é um exemplo que mostra para nós que é possível a gente passar pelas tribulações, é possível a gente passar pelas dificuldades, é possível a gente passar por perseguições, né? Então essa é uma grande verdade que essa carta mostra para nós. Depois, a segunda coisa é que as coisas não estão descontroladas, pois ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que está para acontecer. Querido, o Senhor Jesus, ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Então, não tenha medo, tenha fé, mantenha-se firme no Senhor que te salvou, no Senhor que transformou e quer continuar a transformar a sua vida. E a terceira coisa que essa carta mostra para nós é que ele promete um galardão maravilhoso, né, a cada um de nós por incentivo à nossa fidelidade. Olha que o texto fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor, ele requer de nós uma fidelidade. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao seu Deus em todos os momentos da sua vida, até o último momento, que vai valer a pena, porque você não vai ter a segunda morte, a morte eterna você não vai ter. Se você conseguir se manter fiel ao Senhor, é garantido a você que teve esse encontro com Cristo o não passar pela segunda morte, né? O de estar vivendo no céu com o nosso Senhor. Ok, querido? Que Deus nos abençoe e que em breve a gente possa continuar tendo nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, os nossos cultos de oração, estudo bíblico, todos os nossos cultos que a gente possa estar tendo de forma presencial também, porque eu acho que após essa situação toda a gente não pode abrir mão de continuar fazendo transmissão dos nossos cultos, das nossas EBDs, para alcançar aquelas pessoas que por algum motivo não podem estar com a gente, né? Não podem sair de casa ou qualquer outro motivo, né? Mas que o Senhor continue a nos abençoar. Vamos orar para a gente finalizar por hoje. E só lembrando que hoje à noite, às 19 horas, aqui no Mato Grosso, 20 horas no horário de Brasília, a gente vai estar tendo o nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Vamos orar então? Pai de amor, muito obrigado por mais uma escola bíblica dominical. Pai, te agradeço por cada um dos irmãos presentes aqui, cada um dos irmãos que puderam assistir essa aula da escola dominical, e pedimos, Senhor, que tu possas estar fazendo com que a gente consiga viver cada vez mais os teus ensinos, conseguindo viver cada vez mais aquilo que a sua palavra nos ensina. Fica conosco, Deus, continue a falar aos nossos corações, a tratar com cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até de noite.
Forte abraço a todos.